Tipos de rocha, ciências, página 25, tá? Nos mostra a imagem lá de um planeta Terra como se fosse tirado um pedaço dele para nós vermos como que é por dentro, tá? A parte de fora do planeta Terra, onde nós moramos, construímos nossas casas, tudo, é a crosta. A próxima parte mais dentro da Terra, manto. E o meio dela, que é super quente, um calor que derrete as rochas, núcleo, tá? O núcleo da Terra, o centro da Terra, que é a parte mais quente. Dentro desse planeta Terra aqui, nós temos 3 tipos de rocha: as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Lá no outro texto que vocês, no outro vídeo que vocês vão assistir, ele fala que as magmáticas se chamam também ígneas. É a mesma coisa, tá? Magmáticas é o nome mais fácil de lembrar porque ele vem do magma, tá? Ó, magmáticas. Ou seja, as rochas magmáticas, elas são formadas elas se originam diretamente desse magma que está aqui encontrado no manto, que é no meio do planeta Terra lá, né, antes do núcleo. Esse magma, ele atinge superfície, quando ele atinge superfície terrestre, ele sai em forma de lava, nos vulcões. Já viram os vulcões quando entram em erupção? E aquelas rochas que estão lá no meio do planeta Terra se esquentam de tal forma que elas saem para fora do vulcão em forma de fogo, de rocha derretida. Essas rochas aqui, quando elas saem em forma de fogo, de lava, de vulcão, depois elas vão se esfriar novamente. Elas se resfriam e formam pedrinhas. Essas pedrinhas, pedronas, rochas, que saem derretidas lá do magma e se formam novamente em rochas, são as rochas magmáticas. Ou seja, as magmáticas são as rochas do centro da Terra que derreteram, saíram no vulcão, se resfriaram, voltaram a ser pedra. Então, elas são as magmáticas porque vieram dos magmas, ou seja, da lava derretida, né? Então, magmáticas ou ígneas. As rochas sedimentares, quando as rochas elas ficam expostas na superfície terrestre, essas magmáticas aqui, quando as magmáticas saíram, derreteu, virou rocha, certo? Quando elas estão lá, essas rochas magmáticas estão lá para fora da Terra, elas começam a sofrer desgastes pela ação do tempo, pelo vento, pela água, e elas começam a fazer pedacinhos, elas se quebram em pedacinhos. Todos esses pedacinhos quebrados, eles vão formar novas rochas. Ou seja, derreteu, saiu, ficou rocha de novo, magmática. Com a ação do tempo, essas rochas viraram um monte de pedacinhos, esses monte de pedacinhos se juntaram, esses sedimentos, né? Sedimentos são pequenas partes, se juntaram e formaram rochas novamente. Essas novamente formadas são as rochas sedimentares, tá? E o outro tipo são as rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem de metamorfose. Lembram lá da metamorfose da borboleta? Que a borboleta se muda, ela é primeiro um casulo, ela é a lagarta, daí faz o casulo, vira a borboleta. Então, metamorfose. As rochas metamórficas, elas são rochas modificadas, que sofreram metamorfose, modificações. Ou seja, elas sofreram modificações dessas duas tipos de rocha, ou seja, essa rocha primeiro vai formar sedimentar e essas duas rochas sedimentares, as magmáticas, as sedimentares, sofrem mudanças de acordo com o tempo, elas ficam soterradas dentro da terra, no interior da crosta terrestre, e lá elas se mudam novamente por causa do calor, por causa da pressão que elas estão tendo lá dentro da crosta terrestre, né, estão sendo apertadas, elas estão sendo esquentadas, elas sofrem mudanças. Essas rochas que sofreram mudanças são as metamórficas.